Jesus, somos gratos pelo Teu amor, somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, somos gratos porque o Senhor nos alcançou, somos gratos porque o Senhor nos encheu de bondade, de misericórdia e nos conduz, Senhor, aos Seus rios de águas vivas. Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos pela nossa família, te somos gratos, Senhor, te somos gratos por tudo que o Senhor derramou sobre nós. E nós dizemos que nós não somos merecedores, nós não somos dignos, nós não somos, mas a Tua graça nos alcança todos os dias. Ah, Jesus, nos leva mais fundo. Hoje nós queremos descer mais profundo, numa intimidade, Senhor, contigo, numa intimidade de adoração a Ti, Senhor. Aleluia! Oh! Você pode glorificar o nome do Senhor aí onde você está. Aleluia! 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 Nós te somos gratos, Jesus. Te somos gratos. E hoje nós queremos descer, Senhor, no mais profundo, mais profundo. Ah, nos leva, Jesus, mais profundo em Ti. Aleluias. Vem, Jesus. Fala com a Tua igreja nessa noite, Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Declare: estou aqui. Ah, Jesus, amamos Sua presença. Pai, eu amo Sua presença. O Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Ah, Deus, queremos ver a Tua presença, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, queremos mais a Tua presença, Deus. Pai, eu amo Sua presença. O Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder.
majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser, e tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser, e tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser, e tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, e tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto. Onde eu te encontro, Lugar secreto. lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Oh, Jesus, queremos ver a tua glória, Senhor. Queremos ver a tua glória, Jesus. Queremos ir mais fundo, ir mais além. Senhor, lugar secreto da adoração aqui. Ah, Jesus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. No lugar de adoração, no lugar secreto, Deus nos leva, Jesus. Oh, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo. Oh, Deus, eu quero ir mais fundo, Jesus. Eu quero ir mais fundo. Aleluia. Santo, santo, santo. Oh, Espírito Santo, Deus. Aleluia. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, No lugar secreto, aos seus pés me rendo. pois a Quero ver. Jesus. Santo Espírito de Deus. Nos leva, Jesus, mais alto, Senhor. Nos leva, Senhor, mais fundo, Jesus. Estamos sedentos da tua presença. Espírito Santo de Deus. Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar
presença. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, eu quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Em tua presença, Senhor Jesus. só na tua presença. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua Você está ouvindo a letra do louvor que você está entoando para o Espírito Santo? Nessa letra diz: eu quero estar na tua presença.
É no teu espírito que eu quero estar com todo o meu coração. Porque é na presença do Senhor onde você pode deixar tudo. Tudo, tudo. Então entre verdadeiramente na presença do Senhor. Faça como você está cantando. Se rende ao agir do Espírito Santo na sua vida hoje. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Então deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Deixa Ele mover. Se afogue, mergulhe na presença dEle. Deixe de ficar só no rasinho. Porque às vezes você só está com os pés na água. Então mergulhe totalmente na presença do Senhor. Aleluias. Santo, santo. Vamos repetir de novo, para vocês render ao Espírito Santo nessa noite. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluias. Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo neste lugar? Aleluias. Sabe, irmãos, o diabo, ele quer fazer nós ficarmos com medo de nos entregar, com medo de sermos afronta para ele, com medo de sermos ameaça para ele, porque ele sabe que nós somos isso, ele sabe que nós somos ameaça. Ele sabe que nós vamos romper as barreiras que Ele colocou e vamos salvar vidas. Ele sabe que hoje você não é mais escravo, mas você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Ele sabe que você é filho de Deus e Ele vai fazer tudo para impedir os planos que Ele tem para a sua vida. Mas hoje você vai declarar: eu não sou mais escravo, eu sou filho de Deus. Você pode declarar isso com fé em nome de Jesus. Senhor, nós somos seus filhos. Não mais escravos, Senhor, mas somos teus filhos e nós temos liberdade em Ti. Temos liberdade para Te adorar. Temos liberdade para Te servir, ó Deus, porque o véu se rasgou, o Senhor é a ponte e não há nada que nos impeça de estarmos adorando ao Teu nome. Aleluia. Cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou.
declare: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Cante conosco. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Só vocês vão declarar: eu sou. Oh, glória! Mais forte que pra Ele. Mais uma vez pra finalizar. Eu não sou mais escravo. Eu não sou, eu não sou. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
A paz, queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Gente, o que é isso? Como vocês estão? Tudo bem? Quem pode dar um glória a Deus mais alto aí? Eita, gente, vocês estão animados hoje? Deixa eu perguntar, vocês estão animados? Quem está animado aí para receber uma palavra da parte de Deus, para você sair daqui engrandecido na presença do Senhor? Diga assim: Senhor, nessa noite eu quero isso. Declare isso em nome de Jesus. Amém? Declare isso, querido. Igreja é lugar de felicidade, amém? Igreja é o lugar em que você esbanja felicidade, em que você esbanja os seus sentimentos. Então, não... Sabe como é que era o nome do Menudo? As meninas mais maduras lembram do Menudo, que ele falava assim: não se reprima. Então, gente, não se reprima, amém? Quando você estiver na igreja, adore ao Senhor, fale com Deus, porque isso é extremamente importante para nós, amém? Aleluia! Tempos sombrios, tempos de glória. Tempos sombrios, tempos de glória. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. Eu quero ler com você o capítulo 4, na primeira carta de Pedro, versículos 12 a 13, falar sobre algo muito atual que está acontecendo nesses dias e que tem tudo a ver com a igreja do Senhor e que vai nos edificar nesta noite. Então eu queria que você, em primeiro lugar, preparasse o seu coração, em segundo lugar, se livrasse de qualquer tipo de julgamento e abrisse o seu coração para compreender o que Deus tem para falar para você, amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 13. Quem já encontrou aí, dá um glória a Deus. O texto diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Eu quero ler o versículo 14, que diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pai, nós te adoramos. Eu louvo ao teu nome, Espírito Santo, porque estar na tua presença é algo maravilhoso. Por isso, Deus, nesta noite eu te peço que o Senhor continue, depois desse louvor maravilhoso, enchendo a nossa vida de graça, para que nós possamos pregar a tua palavra, Deus. Abre o nosso entendimento, nos dá a capacidade, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, querido. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. No último dia 12, um jogador do Minas Tênis Clube, também jogador da seleção brasileira de vôlei, chamado Maurício Souza, fez um comentário em uma das suas redes sociais. Ao fazer este comentário, uma grande comoção surgiu. De um lado, pessoas que o criticavam por assumir uma postura que ofenderia uma certa parcela da população. Do outro, empresários, Gerdau, Fiat, todos patrocinadores do Minas Tênis Clube e também da seleção brasileira, pressionam o time para que Maurício Souza se retratasse e dissesse: não, eu quero pedir desculpa por manifestar a minha opinião. Eu quero pedir desculpas por dizer aquilo que eu penso. E ele fez isso. Ele foi à sua rede social e disse: pessoal, olha, eu quero dizer a vocês que não é bem isso e que, enfim, pediu desculpas. Mas a sociedade não perdoou. E por não ter perdoado um pai de família,
perdeu o seu emprego. Perdeu o seu emprego por ter dado a sua opinião. Perdeu o seu emprego por explanar aquilo que ele sentia. E amados, isso me incomodou tanto, mas me incomodou tão profundamente, que eu passei uma noite escrevendo, acho que eu fui dormir umas 3 horas da manhã, e falando com Deus, e discutindo com Deus, falando: Deus, mas como é que vai ser isso? Como é que nós vamos sobreviver desse jeito, se nós não temos mais a liberdade de falar aquilo que nós sentimos? Como vai ser, Deus? Se nós temos uma casa para cuidar, e eu falando daquele momento de mim para Deus, queridos, era um momento de oração entre eu e Deus, e eu falando: Deus, eu tenho uma casa que o Senhor me emprestou para que eu pudesse cuidar. Como eu vou cuidar desta casa se eu não posso pregar o seu evangelho? Como, Deus, eu vou pregar a palavra de Deus se em um momento em que alguém estiver gravando alguma coisa, e eu disser algo que ofenda as pessoas, nós vamos ser processados? Vão lacrar a nossa igreja? E aí, queridos, Deus começou a me dar uma palavra atrás da outra, e eu percebi, amados, que aquele não era um momento de sofrimento, de embate entre eu e Deus, mas era um momento glorioso, onde Deus estava me falando: filho, eu bem disse que nos momentos em que as coisas começassem a apertar, significaria que a minha glória iria aumentar no meio do seu povo. E amados, aquilo me deu um sentimento de felicidade tão grande. Eu não sei se as meninas em casa ouviram, mas era 3 horas da manhã e eu comecei a dar risada e falar: obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala comigo e me permite falar com o teu povo e transmitir aquilo que o Senhor tem no seu coração, para o coração do teu povo. E aí, amados, eu preparei esta mensagem para dizer, queridos, que nós não somos escravos desta sociedade que tem se levantado contra nós e tentado amordaçar a nossa boca, dizendo que você não pode falar, dizendo que você não pode se manifestar, dizendo que você não pode ter uma posição em relação a um assunto que vai contra a palavra de Deus. E aqui eu não estou falando sobre aquele assunto específico, mas eu estou falando sobre todos os assuntos. Amados, nós temos que ter consciência de o quão cristãos nós somos. Nós temos que ter consciência de o quão abençoados nós somos. E nós temos que ter consciência de uma coisa: Deus falou para você ser o último. Deus falou para você ser o menor, mas Deus nunca disse para você ser escravo de ninguém. Você não é escravo de ninguém, nem da opinião de ninguém. Você não é escravo, você é liberto pelo poder do Cristo Redentor, que derramou o seu sangue sobre nós, para que nesta noite nós pudéssemos falar: eu tenho boca para falar, porque há um Cristo que bate no meu coração. Eu amo Jesus e eu não abandono a palavra de Deus. Uou! Uou! Nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado, queridos. E uma coisa que Deus falou comigo naquela noite, amados, e foi algo muito interessante, porque eu via nitidamente, eu sentia nitidamente Deus invadindo os meus pensamentos e empurrando a minha mão, e eu comecei a escrever, e Deus falando comigo coisas tremendas. Deus começou a me dizer algumas coisas, amados, e uma das coisas que Ele falou é que existe no meio do nosso povo, o povo cristão, um grupo que está se deixando levar por opiniões que não fazem parte daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Existe um povo que está começando a concordar com situações, que está começando a concordar com muitas coisas, que em nada tem a ver com aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado para nós. Nós precisamos prestar atenção nisso, queridos. Nós precisamos começar a entender isso. Apocalipse capítulo 2 e versículo 19, a palavra de Deus
fala para uma igreja, a igreja de Tiatira. E quando Deus fala para aquele povo, Ele fala assim: olha, eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês fazem, e inclusive eu tenho tido mostras da sua fé, e tenho percebido que nos últimos tempos, vocês têm feito muito mais do que antes. Mas contra ti, igreja de Tiatira, eu tenho uma coisa: vocês toleram Jezebel, aquela que com as suas palavras tem trazido imoralidade para dentro da minha igreja. E por causa disso, eu vou adoecer vocês, e vocês não poderão dar mais frutos. Olha o que Deus está falando para essa igreja, queridos. O que Deus está falando para essa igreja é assim: olha, vocês nunca trabalharam tanto como vocês trabalham agora. Vocês nunca tiveram tanta fé como vocês têm agora. Só que tem um detalhe: vocês toleram Jezebel. E amados, nós estamos tolerando Jezebel dentro da igreja. Nós estamos permitindo que pensamentos, ideologias mundanas entrem dentro do nosso coração, e a gente começa a dizer assim: tudo bem, vamos entender dessa forma então, e vamos continuar caminhando assim. Que igreja nós queremos ser? Que cristão você quer ser? Quem você quer ser como homem e como mulher de Deus? Você quer ser cristão de verdade? Ou você quer ser um cristão como era a igreja de Tiatira, que fazia obras, mas tolerava Jezebel? É isso que nós estamos vivendo, amados, na igreja brasileira atualmente. E aí tem o grande problema, porque a igreja brasileira, como eu já disse aqui algumas vezes, não é o prédio. A igreja brasileira somos nós. E quando você tolera isso, e diz que a igreja tem que tolerar isso, somos nós que toleramos, eu e você. Então, amado, a roubalheira, as imoralidades, aquilo que foge ao padrão que Cristo nos ensinou, amados, isso tem que ser extirpado do nosso coração. Hoje eu não sei se você sabe, mas hoje fazem 534 anos da Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero pregava nas portas de um castelo as suas 95 teses. Entre elas, amados, ele faz um grande resumo, dizendo que somente a Escritura deve ser respeitada. Nós só devemos dar graças a Deus. Nós devemos adorar somente a Deus. E apenas a fé é capaz de transformar a nossa vida. Então, amados, nós precisamos ter esta concepção. Porque se nós continuarmos vivendo este padrão de igreja, seremos escravos de uma sociedade que não é igreja. Seremos escravos de umas pessoas, seremos escravos de políticos, seremos escravos de facções ideológicas que tentam matar os seus filhos, que tentam colocar no coração dos seus filhos o que Jezebel falava estava certo. Não está certo. A palavra de Deus diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Sabe, amados, esse fogo estranho está o tempo todo em você e em mim. O tempo todo nós somos tentados, o tempo todo nós somos levados a acreditar em algumas coisas, e o tempo todo o Evangelho faz com que a gente entenda mal aquilo que nós somos. Porque, eu não sei se você já percebeu, mas esse cristianismo que nós estamos pregando na atualidade não foi Jesus que fez. Aliás, Jesus não fundou o cristianismo. O único cristianismo que Jesus fundou foi aquele onde ele disse: um novo mandamento vos dou, amai a Deus sobre todas as outras coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o cristianismo que Jesus ensinou, queridos. Passou disso, é coisa do homem. E se as pessoas fizessem isto, o mundo seria melhor, porque se nós amássemos a Deus mais do que todas as outras coisas, e amássemos ao próximo como a nós mesmos, teria guerra, gente, sim ou não? Teria fome, gente, sim ou não? Teria doença, gente?
Não. Sabe por quê, amados? Porque quando uma pessoa estivesse morrendo, a gente dava um rim para a pessoa. Porque a gente ia buscar, ia interceder, ia falar para as pessoas, para que as pessoas fossem curadas. Não íamos orar apenas pela nossa família, mas iríamos orar por todos. Há um fogo estranho que tem sido colocado dentro de nós, e esse fogo estranho começa a dizer que nós não somos capazes de ser cristãos. Por quê? Porque nós não somos capazes de superar o padrão de doutrina que nós vivemos. Amados, nós vivemos uma doutrina, nós não vivemos uma ditadura. E eis a questão, nós estamos confundindo doutrina com ditadura. Deus te ama, Deus te libertou para que você não seja mais escravo. Só que as pessoas falam o seguinte, olha, Romanos capítulo 3 e versículo 23 diz o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas esquecem que Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: e o que faremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? De forma nenhuma. Nós que estamos libertos pela graça, manifestemos a graça. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Só que, amados, isso é o cristianismo. Esse é o apóstolo Paulo falando da igreja de Romanos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando eu falo que eu não tenho pecado, eu minto. João 8,44. Eu minto. Quando eu falo que eu não peco, eu minto. Quando eu falo que eu não sou errado em algumas coisas da minha vida, eu minto. Mas eu tenho que saber que eu não posso continuar errando e pecando. Porque é isso que me faz ser cristão. É transformar constantemente o meu padrão de entendimento da palavra de Deus. É mudar o meu conceito, sem perder a minha essência. Mude os seus conceitos, mas não perca a essência que é Jesus Cristo. Mude o seu entendimento, mas não perca a essência, que é o sola escritura, que é só a palavra de Deus. Não permita que essas coisas atrapalhem você, porque é muito triste quando nós vemos pessoas que são cristãs, olharem para um pai de família, que simplesmente manifestou uma opinião e falar: tá vendo, bem feito. Deveria ter ficado calado nada, queridos. Nós temos que abrir a nossa boca, pregar Jesus como Ele é. Aquilo que Jesus não aceita, eu não aceito. E se você aceitar, me desculpe, mas não há Cristo em você. Ou a gente aceita o que Cristo fala para nós, ou Jesus não nos aceita como nós somos. Porque Jesus aceita o pecador, mas não aceita aquele que concorda com o pecado. Precisamos mudar esta história. Fale isso para os seus filhos. Se aproxime dos pecadores. Fale com os pecadores. Abrace o pecador. Mas não cometa o pecado que os pecadores cometem. E as pessoas estão querendo dizer para nós, queridos, que nós precisamos concordar. Não, queridos, sola graça. Sola graça significa que eu vivo pela misericórdia de Deus. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundaram, aonde surgiram, aonde se multiplicaram os pecadores, tem um monte de José, Maria, João e etc. que acreditam em Jesus, louvam a Deus, amam o pecador, mas não concordam com o pecado. Aonde está exagerado o pecado, também está exagerada a graça de Deus. Aonde uma pessoa tem uma palavra para o teu filho, aonde uma pessoa tem uma palavra para você, para dizer: não, você tem que concordar. Você tem que exagerar em conhecimento e em palavra, para mostrar para essas pessoas que nós somos cristãos. Esta é a verdade, e é isso que tem que ser pregado, amados. Porque é muito fácil, queridos, a gente vir aqui pregar palavras para transformar você. É muito fácil eu vir aqui e falar assim: olha, o Jesus que nós pregamos hoje é um Jesus que Ele vem
para dizer que você vai ser o maioral, para dizer que você vai ser o conquistador. Mas o Jesus que está nesta Bíblia, ele diz que você tem que ser o menor para depois ser o maior. O Jesus que está nesta Bíblia diz que nós temos que ser humilhados para ser exaltados. O Jesus que nós estamos pregando hoje em dia, amados, diz que nós devemos ser exaltados o tempo todo. E as pessoas estão comprando essa ideia, e estão indo para as igrejas, e estão sendo enganadas. Você não está aqui para ser enganado, você está aqui para ouvir a verdade, e a verdade é uma só: ame Jesus, só a Deus dê glória, somente a Escritura é capaz de salvar, e somente a fé em Cristo Jesus é aquela que salva, é aquela que transforma e é aquela que liberta. Versículo 14 de 1 João 4 diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O que eu quero falar para vocês, pais, o que eu quero falar para vocês, mães que estão aqui nesta noite, o que eu quero falar para vocês, meninos, meninas, jovens que estão aqui, é o seguinte: se as pessoas têm insultado vocês na rua, dizendo que vocês são estranhos, dizendo que vocês têm um comportamento diferente, dizendo que vocês falam coisas que não estão dentro daquilo que Deus estipulou para vocês, preste atenção numa coisa: o Espírito Santo repousa sobre você. O Espírito Santo de Deus, queridos, é um elixir, e este Espírito Santo, ele fortalece a minha alma, ele fortalece o meu espírito. Este Espírito Santo, ele está dentro de mim o tempo todo, ele me preenche de tal forma, que nenhuma palavra negativa é capaz de tirar a positividade que Deus coloca em mim 24 horas por dia. Então, por mais que eu ande em um mundo de negatividades, Jesus é um Deus de positividades, que preenche a energia que me falta durante todo o tempo. Então, quanto mais as trevas me atraem, mais a luz de Deus que repousa sobre mim, repele as trevas. Dessa maneira, quanto mais eu ando, mais as trevas me temem. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha medo de ser insultado, porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se estão jogando pedra, se estão te insultando, é porque você está incomodando. Aprenda isto nesta noite: passe a incomodar 2 vezes mais, porque aí a glória de Deus vai brilhar 2 vezes mais na sua vida. Aleluia! Aleluia! Eu sinto essa glória em mim, amados, e eu não estou sendo egoísta, eu sinto essa glória em mim, e eu fico feliz quando eu olho para as pessoas e eu vejo que esta glória é manifestada nelas. Jesus, no Monte das Oliveiras, ele olha para o Pai e fala: Pai, sabe aquela glória que tu me destes? Eu dei para eles. Você sabe o que significa isso, amados? Significa que Jesus, no momento de maior sofrimento, significa que Jesus, num dos piores momentos da vida dele, ele tira a última coisa que havia nele, a glória, e fala assim: toma Pedro, toma João, tomem discípulos, eis a minha glória. Glória, amados, eu não sei se você sabe, mas glória é autoridade, glória é poder. Significa que quando eu dou um passo, querido, o chão treme. Pode ser, amado, e eu não creio nisso, eu não acredito nesse negócio de pisar na cabeça do diabo, eu não acredito nessas coisas, mas eu creio que o chão treme quando eu piso, porque aqui não pisa qualquer um, querido, aqui pisa um filho do Deus Altíssimo, e você tem que ter essa consciência. Quando você pisa em um lugar, você não está pisando como uma pessoa qualquer, você está pisando como alguém que doa parte da sua vida para Jesus. E quem doa parte da sua vida para Jesus, recebe a glória inteira de Jesus. Olha, você tem que anotar isso.
porque isso é uma coisa importante. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Quanto mais eu me dou, mais Ele vem dentro de mim, mais Ele me enche, e mais os grilhões que me puxavam para uma vida de escravidão, me puxam para uma vida de liberdade, aonde eu olho para o pecado e rasgo ele no meio, abro para um lado, abro para o outro e aponto para Jesus. Eis o caminho que nós devemos seguir. A palavra diz: se algum de vocês sofre, esse texto é muito importante, ele diz assim: que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem que se intromete em negócios alheios. Sabe, amados, todos nós sofremos. E se eu pedir para levantar a mão aqui, quem não sofreu esta semana, eu acho que se eu pedir para levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão, porque todos nós sofremos. Só que Deus aqui está falando: olha, se você tiver que sofrer, não sofra por isso. Se você tiver que sofrer, não sofra por este problema. Sofra por outras coisas. Sofra porque você quer entender a palavra de Deus e não consegue. Sofra porque você quer ver os seus filhos convertidos e não consegue. Sofra porque você quer ver uma mudança em uma área da sua vida e ainda não aconteceu. Sofra por coisas espirituais, porque todas as coisas materiais Deus já entregou na sua mão. Pastor, mas não aconteceu ainda. Sabe por que não aconteceu ainda, amados? Porque nós somos, é meio perigoso eu dizer isso, mas nós somos bibliocêntricos demais e cristocêntricos de menos. Pastor, que absurdo. Amados, se eu não sei interpretar o que isso significa, isso nada serve para mim. Se você lê um texto e não compreende o contexto, isso não serve para você. Isso só vai atrapalhar a sua vida, se você não conseguir compreender o que está escrito aqui. Você pode entender isso, amado? Então, queridos, não adianta eu ler e tirar as minhas conclusões. Eu tenho que ler e saber o que Cristo quer me dizer na santa, sagrada Escritura de Deus. É isso, por isso que eu digo, nós somos bibliocêntricos demais e cristocêntricos de menos. Se você for cristocêntrico demais, você vai perceber que cada versículo vai abrir um portal, e esse portal vai te dar um entendimento, e esse entendimento vai mudar uma atitude, essa atitude vai gerar um resultado, e esse resultado vai mudar o status da sua vida. Pastor, então eu estou fazendo errado? Talvez sim. Talvez você esteja fazendo errado e por isso não esteja mudando. Talvez, amado, você precise orar mais. Talvez, amada, você precise buscar mais. Talvez você precise ter um entendimento maior, melhor, para que as coisas de fato mudem na sua vida. Talvez você precise fazer isso. O melhor, Jesus está dizendo para você nesta noite: faça isso e você vai mudar a história da sua vida. Versículo 17, amados, diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É uma pergunta que ele está fazendo. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e esse julgamento se começa primeiro conosco. Presta atenção aqui, presta atenção. Por que nós temos visto tantas pessoas da igreja passando por dificuldade? Por que nós temos visto tantos cristãos numa vida desgramada, irmãos? Numa dificuldade atrás da outra, num problema atrás do outro. A vida não muda. Amados, o julgamento começa pela igreja. A Bíblia diz, isso é escatológico, a Bíblia diz que Deus, ele vai descer. Judas, no versículos 14, 15 e 16, Jesus, ele vem com os seus santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que ele recolheu da igreja. Sabe por quê? Porque antes disso, ele vem julgar a igreja. Então sabe aquela história que o pessoal conta e mostra lá a igreja vazia, só as roupas das pessoas? Lê do engano, pessoal. Muita gente não vai subir,
Por quê? Porque nós seremos os primeiros a ser julgados. Então, amado, presta atenção numa coisa. O julgamento começa primeiro por nós. Porque você conhece a Escritura, porque você sabe o que Deus está te falando, porque você tem palavra toda semana, porque você aprende sobre Jesus, porque você sabe aquilo que Jesus quer de você. Agora, eles que estão lá fora não sabem. Eles que estão lá fora não têm ideia, mas você sabe. E aí você fica com esse coração amargurado, você fica com essa vida azeda, você fica, sabe, vivendo essa história e dizendo: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Como a gente pode ser cristão se dentro da igreja tem gente que a gente não fala? Como que a gente pode ser cristão se dentro da igreja tem pessoa com quem a gente não se dá bem? Como? Isso não é ser cristão, irmão. Isso é enrolar a você mesmo, ou a você mesma. Porque se eu sou cristão, eu amo a todos, eu respeito a todos, eu abraço a todos, eu sou verdadeiro com todos. Quem me entende? Irmão, eu não estou falando isso só para nós, eu estou falando isso para a igreja brasileira. Eu estou falando isso da igreja brasileira. Ah, a igreja de lá não fala com a igreja daqui. Por quê? Eu não sei. Não é o mesmo Deus? Ou será que não é? Às vezes parece que não. Mas o julgamento começa pela igreja. Pastor, quando é o julgamento? Quer se assustar? Faz tempo que estamos sendo julgados. Hebreus, no capítulo 5, a palavra de Deus, ela nos ensina, falando sobre um julgamento que nós sofremos por causa das nossas atitudes. Romanos, capítulo 1, diz que por causa das nossas atitudes, nós ficamos doentes. Romanos nos ensina da mesma forma. Apocalipse, capítulo 2, que lemos aqui, Deus está dizendo: eu não permitirei que vocês tenham fruto. Julgou e decidiu. Acorda, irmão. A gente se apegou nessa pecha, já vou acabar. A gente se apegou nessa pecha aí. Ah, um dia, né? Um dia vai ter julgamento, um dia Jesus vem, vai passar um filme, ó. Esquece, irmão, você está sendo julgado agora. O julgamento é hoje. O julgamento já está sendo. É por isso que algumas coisas não estão dando certo na minha vida e nem na sua. Eu sempre me incluo nas minhas pregações. O julgamento é agora. Ou a gente muda agora, ou continuaremos sendo escravos. Ou a gente muda agora, ou a nossa vida vai continuar sendo essa vida amargurada, triste, de sofrimento, que você acorda de manhã para trabalhar, vai dormir para descansar. Essa vida que você não tem um minuto de paz, para ter prazer de pegar a sua esposa, de pegar o seu esposo, de pegar os seus filhos e dar um passeio. Porque a sua preocupação é como você vai sobreviver o dia de amanhã. Isso é julgamento, irmãos. Porque se nós não estivéssemos sendo julgados, nós estaríamos vivendo e não sobrevivendo. Quem me entende? Igreja missionária, a gente tem que acabar com isso. Nós precisamos acabar com essa história de vender o almoço para pagar a janta. Pastor, isso é prosperidade? Não, isso é sobrevivência. Se eu cumpro aquilo que Deus falou para mim, não há porquê eu não viver como Deus prometeu para mim. Se Deus me fez uma promessa, e essa promessa está escrita, Ele já julgou que essa promessa me pertence. E Deus não disse que eu seria escravo. Deus não disse que eu ia passar a noite sem dormir, preocupado se eu ia ter o dinheiro para sustentar a minha família amanhã. Deus não disse isso. Deus não disse que você ia ser desonrada, desonrado o tempo todo na sua vida. Deus disse: dai honra a quem tem honra. Evangelho, querido, não é não ser pecador. Evangelho
é compreender que mesmo sendo pecador, eu tenho um advogado que me diz que todas as vezes que eu mudo de direção e me converto, a minha vida se transforma. Ouve bem o que eu vou falar. Meninos e meninas, jovens, presta atenção no tio. Porque às vezes o tio fala, vocês não ouvem, eu sei. Mas isso é sério. Desde jovens vocês têm que entender o que eu estou dizendo. Jovens, adolescentes, mude a tua vida agora, para que você não viva julgamentos sucessivos na sua vida. Comece a agir como cristão de verdade. Chegou um monte de gente perto de você para dizer alguma coisa. Eu não concordo, eu não compactuo com isso, mas eu te amo. Essa é a nossa opinião, senhoras e senhores presentes aqui nesta noite. Se o teu amigo no trabalho, se a tua amiga no trabalho, diz, fala, faz coisas que estão fora desta palavra, cuidado! Porque talvez, se você continuar concordando com isto, você nunca saia do padrão de julgamento constante de Deus. Nós deveríamos estar comendo alimento sólido, mas estamos tomando apenas o leite julgamento. Nós, amados, precisamos ter esse entendimento. O julgamento é agora. E por isso, talvez, a gente não consiga mudar alguns padrões nos quais estamos inseridos. Amados, ponham amor nas minhas palavras, amém? Ponham amor nas minhas palavras, porque o que eu mais quero é que você chegue aqui e fale, pastor, aconteceu uma bênção na minha vida. Minha vida mudou drasticamente. E aí eu vou saber, aconteceu. Quebrou-se o laço de escravidão. Irmãos, eu não sei se meu relógio está certo. Tiago, confirma para mim, 8:10, 8:12? Amados, nós precisamos ter esta consciência. Porque se nós não tivermos esta consciência, a nossa vida não vai mudar. Há uma promessa de Deus para cada um de nós. E esta promessa, queridos, ela precisa ser renovada todos os dias. Eu creio que Deus vai cumprir promessa na sua vida, mas para isso você precisa deixar de lado estas situações que nós temos vivido e que tem tentado escravizar a nossa boca, os nossos olhos ou as nossas atitudes. Continue sendo cristão. Amém? Continue sendo cristão. A cada dia que passa, as pessoas vão chegar perto de você e vão falar, eu vou te processar, você está errada, você está errado, você é um babaca, você é uma babaca. Já falaram isso para mim muitas vezes. Continue sofrendo, porque a glória de Deus está sobre você. Então não tenha medo de dizer o que você é e o que você pensa. Quer processar? Processa. Quer fechar a igreja? Fecha. Pode fechar a igreja, mas ninguém vai amarrar a boca de Jesus. Eu creio nisso, amados. Quanto mais eles tentam fechar a igreja, mais a igreja abre a boca e fala de Jesus. Eu creio em um tempo novo. Eu creio em uma história nova na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, eu quero orar por você. Amém? Eu quero orar por situações de escravidão, como a que viveu Maurício Souza. Eu quero orar por situações de aprisionamento espiritual, intelectual. Eu quero orar por pessoas que estão começando a concordar com coisas que não estão na palavra de Deus. Eu quero orar por jovens e adolescentes que começam a acreditar em teorias que não condizem com a palavra de Deus. Eu quero orar por pessoas que sabem que esta palavra é um elixir da revelação de Cristo, e ela é perfeita, aquilo que está nela é verdade, eu acredito nela, eu vivo por ela. Aliás, isso é o evangelho de hoje, porque Jesus diria, eu morro por ela.
Santo Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença. Espírito Santo, nós cremos que não somos mais escravos, Pai. Nós cremos que há uma liberdade sobre nós e essa liberdade ela ecoa nas nossas vidas. Pai, eu creio em um tempo novo, eu creio em um tempo de liberdade espiritual em meio a prisões e grades. Eu vejo a Tua igreja como estava o apóstolo Paulo, que dentro das grades escreveu grandes palavras e grandes mensagens. Eu vejo pessoas que estão aprisionadas, Senhor, dentro de pensamentos e ideologias, mas neste momento, Pai, eu oro, para que em nome de Jesus o Senhor comece a agir com liberdade, em nome de Jesus. Eu declaro que toda corrente que prende você, toda corrente que estava aprisionando o seu entendimento, tudo aquilo que estava te atrapalhando, tudo aquilo que estava prendendo o seu entendimento, está sendo liberado agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, todo julgamento cai por terra agora. Pai, em nome de Jesus, todo medo, meu Deus, todo medo de falar a verdade, todo medo de dizer a verdade, todo medo, Pai, de ser verdadeiro. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu creio em um tempo novo, em nome de Jesus. Tira, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que nos atrapalha e nos liberta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você não é mais escrava, você não é mais escravo, você pode dar glória a Deus. Todo julgamento que estava sobre a tua vida cai por terra agora. E Deus declara liberdade, liberdade, liberdade. Eu sou filho de Deus.